Um dos maiores e mais poderosos santos no céu é uma menina de 11 anos, Santa Maria Goretti. Santa Maria Goretti faleceu na Itália em 1902. Ela nasceu em uma família muito pobre, que vivia em uma cidade chamada Nettuno, a cerca de 64 quilômetros ao sul de Roma, capital do país. Seu pai era um fazendeiro, mas tão pobre que não possuía terras para cultivar. Para sustentar sua família, ele trabalhava para um proprietário de terras rico. O acordo que ele fez com o proprietário era de que ele seria responsável por produzir uma certa quantidade de colheitas, que entregaria ao proprietário. Tudo que conseguisse produzir além disso, ele poderia usar para o sustento de sua própria família. Além disso, ele e sua família poderiam morar em um armazém abandonado que o proprietário de terras possuía na propriedade. O pai de Maria trabalhou muito para garantir a sobrevivência de sua família nessa terra. E por 2 anos, as coisas correram razoavelmente bem. Ainda eram muito pobres, mas pelo menos tinham comida. Porém, infelizmente, ocorreu uma tragédia. Ele foi picado por um mosquito transmissor da malária e morreu de malária 10 dias depois. Isso deixou a família em uma situação muito difícil, pois ele deixou para trás uma esposa e 6 filhos. Decidiu-se que a única maneira de a família conseguir sobreviver seria a sua esposa, Assunta, assumir o seu lugar na fazenda e Maria, em sua tenra idade, assumir o lugar de sua mãe em casa, fazendo toda a parte da cozinha, limpeza e criando seus 5 irmãos e irmãs. Agora, Maria teria de assumir o papel de mãe. Maria assumiu suas novas responsabilidades com grande diligência. Ela queria aliviar o sofrimento que sua mãe estava passando com as demandas da fazenda e da família. Mas, ao mesmo tempo, o vizinho ao lado de Maria, um homem grande de 20 anos chamado Alessandro Serenelli, começou a desenvolver um interesse impuro por ela. Inicialmente ele dizia coisas rudes e grosseiras, coisas embaraçosas e inadequadas, que a faziam correr para longe. Quanto mais ela reagia, mais ele gostava. Porém, eventualmente, ele revelou a ela que queria que ela se entregasse a ele totalmente e que não aceitaria um não como resposta. Ele disse que se precisasse machucá-la gravemente para conseguir o que queria, tanto melhor. Maria não queria nada com Alessandro, mas estava em uma posição muito difícil. Ela não tinha um pai por perto para protegê-la, e sua mãe estava exausta, tentando lidar com as demandas da fazenda. Além disso, Alessandro manipulou a situação ao ajudar a mãe de Maria com algumas das tarefas mais difíceis da fazenda, o que fez com que sua mãe o visse como um amigo e um bom vizinho. Por isso, Maria não revelou à sua mãe o que Alessandro estava ameaçando fazer, pois sabia que isso resultaria no fim da relação entre a família e Alessandro, e eles teriam que sair daquele local e não tinham para onde ir. Se isso acontecesse, a família poderia não sobreviver. Então, um dia, quando Alessandro soube que Maria estava sozinha em casa, ele se aproximou da casa com um objeto idêntico a este. Este é um objeto, um afiador, usado para afiar lâminas de instrumentos agrícolas na Itália naquela época. Alessandro trabalhou no objeto, fazendo com que ele ficasse pontiagudo. Então ele foi até Maria, colocou a arma contra ela e disse: Maria, a menos que você faça o que eu quero, eu vou te matar. Maria recusou. Em sua raiva, Alessandro esfaqueou Maria 9 vezes e o fez com tanta força que o afiador atravessou o corpo dela de um lado ao outro 6 vezes. Dos 9 golpes, os 3 que não perfuraram seu corpo atingiram a coluna vertebral de Maria, com tanta força que entortaram o afiador. Maria caiu inconsciente no chão da cozinha, e Alessandro pensou que a havia matado. Ele foi para a casa ao lado e trancou-se em seu quarto. Em certo momento, Maria recobrou a consciência e conseguiu arrastar-se pelo chão da cozinha até a porta, que estava a cerca de 2 metros de distância. Ela conseguiu estender o braço e virar a trava que segurava a porta fechada, na esperança de pedir socorro. Alessandro ouviu o barulho da trava e voltou para esfaqueá-la mais 5 vezes.
Foram essas novas feridas que levariam Maria à morte, 24 horas depois. Ele perfurou seus intestinos, e isso causou um vazamento do conteúdo dos intestinos para dentro do corpo dela, resultando em uma infecção conhecida como peritonite, a mesma infecção que ocorre quando o apêndice se rompe. Quando Maria foi encontrada, ela já estava com febre. Ao ser levada para o hospital, que ficava a uma grande distância, a febre combinada com a perda de sangue a colocou em estado de desidratação. Ao chegar ao hospital, ela suplicou repetidamente por água. Mas os médicos não lhe deram água, pois tudo o que ela bebesse sairia por seus intestinos perfurados e agravaria a peritonite, e eles estavam tentando salvá-la. Então, um padre local, chamado ao hospital, fez essa pergunta a Maria. Ele disse: Maria, nosso Senhor na cruz também suplicou por água, mas ninguém lhe deu. Você também quer oferecer a sua sede pelos pecadores? E ela respondeu: Sim, padre, eu farei isso. E nunca mais pediu por nada. Eles realizaram uma cirurgia nela para tentar deter o sangramento interno. Mas, devido à grande perda de sangue, não deram anestesia, pois achavam que o coração dela não era forte o suficiente e que a anestesia poderia levar a uma parada cardíaca. Assim, durante toda a cirurgia, em que aumentaram cada uma das feridas de Maria para que pudessem costurá-la internamente, ela sentiu cada movimento da lâmina e das mãos do cirurgião. Ao longo da cirurgia, Maria não gritou nem se queixou. Ela ofereceu tudo pela salvação dos pecadores. Quando terminaram a cirurgia, o sangramento interno continuou e ficou claro que Maria não sobreviveria. Mas antes de morrer, ela disse estas palavras: Eu perdoo Alessandro Serenelli e quero que ele esteja comigo no céu para sempre. E então ela faleceu. Quanto a Alessandro, ele foi levado ao julgamento, no qual se declarou inocente e alegou que estava se defendendo de um ataque de Maria Goretti. Assim como eu e você não acreditaríamos nessa versão, o juiz também não acreditou nele. Ele foi condenado a 30 anos de prisão. Dizem que Alessandro Serenelli entrou na prisão como o homem mais raivoso da terra. Ele culpava Maria por tudo e repetia incessantemente que se ela tivesse feito o que ele queria, nada disso teria acontecido. De fato, ele estava tão cheio de violência que não podia ser misturado com outros detentos, pois sempre provocava violência quando estava perto de alguém. Portanto, ele foi isolado, colocado em confinamento solitário, separado de qualquer outro preso e permaneceu em isolamento por 6 anos. Até que uma noite, Maria apareceu para ele. Ela não disse nada para ele, mas apareceu em um jardim colhendo 14 lírios brancos e entregou essas flores a ele, uma por uma. O número 14 é significativo porque foi o número de vezes que ele a esfaqueou. Com esse gesto, Maria está dizendo a Alessandro: Eu te perdoo. Esse ato de perdão, esse ato de amor, encheu Alessandro de luz e do Espírito Santo, e ele imediatamente se arrependeu do que havia feito àquela menina. Ele pediu para falar com o bispo local e solicitou o sacramento da penitência, no qual confessou ter assassinado Maria. Logo após essa ocasião, dezenas de milhares desses pequenos cartões de oração foram impressos e distribuídos por toda a Itália e Europa. Eles tinham a imagem de Maria Goretti de um lado e uma oração pedindo a Deus que lhe concedesse a canonização como santa, do outro lado do cartão. Um dia, havia um trabalhador da construção civil trabalhando na base de um prédio em Roma. De cima do prédio, um grande bloco de concreto caiu em seu pé, esmagando-o completamente e causando danos tão graves que todos os ossos dentro do pé foram despedaçados. Não havia nada que pudesse ser feito para repará-lo, e tudo que os médicos podiam fazer era preparar o homem para a amputação que ocorreria na manhã seguinte. No entanto, sua esposa, que foi chamada ao hospital, colocou um desses cartões de oração entre os curativos. No dia seguinte, colocaram o homem em cima da mesa de operações, com a serra pronta para começar a cortar sua perna. Mas quando retiraram os curativos, descobriram que não havia absolutamente nada de errado com o pé dele. Não havia ossos quebrados, nenhuma contusão, nenhum arranhão no pé daquele homem.
Não havia absolutamente nada de errado com aquele pé. E o homem simplesmente se levantou da mesa de operações e voltou para o trabalho. Depois disso, ele não perdeu um único dia de trabalho. Tudo isso porque Maria escolheu perdoar. Porque ela escolheu ser uma santa. E porque Maria fez essa escolha, Alessandro Serenelli, tendo recebido a misericórdia de Deus através do perdão de Maria Goretti, começou a viver uma vida santa. Mesmo na prisão, ele começou a ler a Bíblia, desenvolveu uma vida de oração e evangelizava os outros detentos. Ele foi libertado após 27 anos. Ele havia sido condenado a 30 anos de prisão, mas foi libertado 3 anos antes, porque aquela pessoa havia mudado completamente. Nos dias de Alessandro, ninguém era liberado mais cedo. E uma das primeiras coisas que ele fez após ser solto foi procurar e encontrar a mãe de Maria Goretti. Ele se aproximou da porta de sua casa e bateu. Para entender o que aconteceu a seguir, preciso voltar um pouco no tempo. O trabalho de Maria na família era assumir o papel de mãe. Ela era responsável por todas as tarefas domésticas. Quando Maria morreu, não havia mais ninguém capaz de assumir o lugar dela, e sua mãe não podia cuidar das responsabilidades da fazenda e ao mesmo tempo atender às necessidades da família. Assim, na mesma semana em que Maria Goretti morreu, sua mãe teve que entregar os outros 5 filhos para a adoção. Alessandro não apenas matou sua filhinha, ele destruiu sua família. Sua mãe nem sequer conseguiu ir ao funeral de Maria, pois ele ocorreu nos últimos dias que ela teve com os seus filhos restantes. 27 anos depois, há uma batida em sua porta. Ela abre a porta e lá está ela, frente a frente com o homem que trouxe tanta miséria para sua vida. Ele perguntou a ela: Assunta, você sabe quem eu sou? E ela respondeu: Sim, eu sei quem você é. Ele perguntou a ela: Você me perdoa? E ela respondeu: Alessandro, Deus já te perdoou, Maria já te perdoou. Como eu poderia não te perdoar? A atitude de perdão e amor incondicional de Assunta, a mãe de Maria, tocou profundamente Alessandro, mostrando-lhe a verdadeira transformação do coração. Isso demonstra o poder do perdão, e como, mesmo em meio à tragédia, a escolha de perdoar pode levar à redenção e à santidade. E ela o aceitou naquele dia como seu próprio filho, e o adotou. Isso aconteceu em 24 de dezembro de 1934, véspera de Natal, e ambos foram juntos à missa do Natal à meia-noite e receberam a Sagrada Comunhão lado a lado. Maria Assunta Goretti e o assassino de sua filha. Tudo isso porque Maria escolheu perdoar, porque ela escolheu ser uma santa. E por causa dessa escolha de Maria, sua mãe teve a glória e a honra de estar presente na Praça de São Pedro quando o Santo Padre, o Papa Pio XII, proclamou sua filhinha como santa e a elevou à glória dos altares da Igreja. Naquele dia de junho de 1950, mais de 500.000 de pessoas se reuniram na Praça de São Pedro para testemunhar a canonização daquela menina. Foi a maior multidão na história da Igreja Católica até aquele momento. Uma multidão tão grande que, pela primeira vez na história, a Basílica de São Pedro, a maior igreja do mundo, que pode abrigar várias igrejas de tamanho médio em seu interior, não foi suficiente para a canonização, porque era pequena demais. Portanto, pela primeira vez na história, uma canonização teve que acontecer do lado de fora, na praça. E por causa da escolha de Maria, Alessandro Serenelli passou a viver uma vida muito santa. Ele acabou se tornando um irmão leigo capuchinho franciscano e viveu uma existência transformada, de santidade, piedade e serviço. Ele foi tão conhecido por suas orações, intercessão e santidade, que hoje há um movimento para iniciar sua causa de canonização. Há inúmeros relatos de milagres realizados quando sua intercessão foi invocada. Mas, amigos, essa história não teria acontecido dessa maneira. Não teria esse final feliz se Maria não tivesse feito a escolha muito difícil que fez. Se ela não tivesse escolhido perdoar. Se ela não tivesse escolhido ser uma santa. Vejam, ninguém no mundo culparia Maria por não perdoar Alessandro. Quem a culparia?
Ele queria fazer coisas horríveis com ela e a atacou brutalmente porque ela não cooperava. E o mais surpreendente é que ele não tinha nenhum arrependimento em seu coração. Absolutamente nenhum. Ele não queria ser perdoado. Mas Maria não colocou sua fé na situação. Ela colocou sua fé em Deus. E esse Deus, a quem ela amava, ela sabia que exigia o perdão de nossos inimigos. E se isso é o que o meu Deus quer de mim, ela pensou, então é isso que ele vai receber de mim. E por causa dessa escolha, aquela pequena menina de 11 anos deixou este mundo como uma santa. Santa Maria Gorete, rogai por nós.